Fala galera, tudo bem? Estamos hoje aqui no 9º episódio do podcast Machonaria FC. Hoje com ela, a Bárbara Anelori. Ranelori. Então, Bárbara, desculpa pelo erro já no começo, mas prometo não cometê-lo mais, tá bom? Ranelori. Babi Mendes, né? Babi Mendes, o que você prefere? Cara, esse é um ponto. Babi Mendes, sabe por que eu usei? Porque Diga. todo mundo errava Ranelori. Ranelori. Aí eu falei, deixa eu colocar o arroba Mendes Babi, aí ficou mais fácil. Aí mas o Ranelori eu não saio Meu, dele. Ranelori O que você acha? eu prefiro Ranelori. Mesmo tendo errado aqui na introdução, eu prefiro um sobrenome que seja diferente, né, da maioria, do que Babi Mendes. Provavelmente você vai ter uma xará na mídia. Foi por isso. Bárbara Ranelori é mais só tem. você, Sim. entendeu? Faz sentido. Então, já uma primeira pergunta e uma introdução, Babi. Quero que você conte quem você é, de onde você é. A gente estava conversando agora nos bastidores. Eu quero que você me fale para nossa audiência aqui. Quem é você e por que você veio parar aqui no podcast Machonaria FC, Babi? Bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite, através do Valtinho. Meu nome é Bárbara Ranelori, a gente já se conhece há algum tempo, né, É Valtinho? isso aí. E eu tenho um trabalho de desenvolvimento para mulheres, voltado para a soberania individual, que agora ele acabou escalando também para o público masculino. Mas Bárbara Ranelori, antes de tudo, uma mulher, mãe, esposa, mãe de 4 filhos, um deles está no céu. E a maior realização que eu tenho na minha vida é a minha família. E o que eu vejo hoje, e que tem muita ressonância com o que vocês trabalham, é que roubaram da mulher a maior realização dela e colocaram a realização material e profissional como prioridade. E eu acho que aí a gente começou a descambar a sociedade. Então, eu disse que eu também trabalho no meu perfil voltado para essa construção e um retorno. Eu chamo que é um retorno ancestral, de fato, à verdade. Que daquilo demais. Que a gente é. Você sabe que aqui no podcast Machonaria FC, sempre que eu tô iniciando aqui a nossa transmissão, eu costumo falar assim: galera, bem-vindos ao podcast Machonaria FC, um podcast que, apesar do nome, não tem machismo, mas também não tem feminismo, porque... Claro, o machismo é uma coisa por si só, eu acho, negativa, e o feminismo me passa algo também que é um pouco exagerado pro outro lado. Eu queria saber de você se uma mulher de direita que você pode ser feminista, se você acha que você também é uma feminista por natureza. Não sou feminista. Não. Eu não vejo uma ligação. Até porque existe a forma como eles utilizam o feminismo, como um instrumento de manipulação. Então, eles criaram pautas, mas que já existiam para as mulheres. A questão da mulher trabalhar, isso existe desde que a gente tem notícia da Bíblia. As mulheres trabalham desde sempre. Então, não é essa a questão. Então, a gente vê um sequestro das pautas femininas da mulher por uma ideologia. Então, não tem como ser feminista nesse sentido. E, ao mesmo tempo, eu vejo que o feminismo quer destruir o masculino. Sendo que é o masculino em equilíbrio com o feminino em equilíbrio que a gente consegue, de fato, construir uma sociedade que seja realmente soberana em si mesmo. Então, eu tô vendo uma destruição dos dois acontecendo, com as pautas que elas julgaram ser do machismo, e aí colocaram o feminismo como uma solução que não é uma solução. A gente destruiu a mulher nesse processo também. Inclusive com a lei que a gente vai falar muito, né? Exatamente. Sim. Eu achei legal essa sua fala, né, de que o feminismo muitas vezes tenta colocar o homem contra a mulher, e também gosto muito da expressão mulher soberana, e eu acho que tem tudo a ver com a lei da misoginia agora, isso. Você entende que, porque a defesa é de que a lei foi feita justamente para deixar a mulher mais forte, mais poderosa, mais protegida socialmente. Como você enxerga isso? É para isso que a lei foi feita? Não. A lei da misoginia, não. A lei da misoginia foi feita para calar pessoas. É completamente diferente. Porque se a gente precisa trabalhar numa base estruturada que, de fato, proteja as mulheres, nós precisamos de regulamentação e de leis muito claras, punitivas para quem faz alguma coisa contra as mulheres. Agora, essas mesmas pessoas que colocaram em vigência, que pautaram a lei da misoginia, são as pessoas que não aceitaram penas mais duras para estupradores. Então, como assim? Por mim, tem que castrar esses caras. Por mim, eles têm que apodrecer na cadeia. Isso é proteção. Porque se ele não é um homem digno de estar na sociedade, ele que fique recluso. E debater pena de morte, na minha opinião. E debater pena de morte. Eu sou super a favor. Porque o absurdo é nós ficarmos reféns.
Agora, como que aí eu vou calar, eu me sentir ofendidinha com qualquer coisa que você falou, eu posso acionar criminalmente. A gente já tá vivendo uma insanidade que a gente estava conversando dos homens, meninos, garotos, jovens com medo de falar com as mulheres. Os caras não conseguem chegar na mulher porque não sabe se vai ser crime, se ela vai acionar alguém. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina que estava no mercado que ela Ela perguntou se ela era casada, não é isso? o cara só perguntou se ela era casada, irmão. Só isso. Ela tratou como um crime, né? Ela falou, ele teve a coragem, a audácia de vir me abordar e perguntar se eu era casada. Eu vi esse vídeo. Onde é que a gente vai chegar? E essa lei da misoginia, ela vai fazer isso. Ela vai calar os homens definitivamente. E aí se associa ela a 8194, se não me engano, que é uma outra que eles estavam tentando passar com urgência na comissão que está sendo sediada por um homem biológico, né? Das mulheres com um homem e tal. Vocês sabem, né? Ouviram falar? Se ela fosse mais tranquila, a gente trataria como ela. Agora, do jeito que ela é, realmente não dá vontade. Ela obriga, aí você não quer fazer o que ela quer. Entendeu? Vou resumir pra você uma coisa. Diga. Mulher de Chico é ótimo, porque é previsível, vai durar ali uma semana. Agora, um homem estereotipado de Chico, é 30 dias, irmão, que aquela mulher fica ali. Você tá entendendo? Um homem é o homem de Chico. Ela pode estar de saco cheio. Que, aliás, Aqui. pô, também, Vai se ser o, homem, preso. se o homem não pode falar, na É só boa, agora. a gente não pode falar Se que tá passar de na Chico. câmera, ferrou. Ferrou, aproveita pra falar agora. Então, exatamente. Ó o dia, meu. Ó, o Neymar falou que tava de Chico. Um homem, certo? O juiz era homem. Aí ele foi tido como um baita de um misógino. Agora, a mulher pode falar que tá de saco cheio? Então, como é que é? 2 pesos, 2 medidas? Pra mim, assim, é um negócio... O que fizeram com o Neymar é um absurdo, né? Cara. Acho que até tudo isso tá dentro do que você tá falando de calar, né? E a gente tava conversando até aqui nos bastidores que é isso, né? A gente que trabalha com uma molecada um pouco mais nova, você já percebe, assim, que estão brincando, entra uma mulher na sala, já dá uma travada, Sim. um medo de abordar, um medo de conversar, você vai em festa, tal, já tudo com muito cuidado. Muitas vezes eu vejo, e aí, aquela menina lá, como que tá? Pergunta pros meninos, eles falam, cara, pô, tá muito trabalho, sabe? Eu não sei se vale a pena. Assim, o cara tá começando a perder, além de colocar um contra o outro, o cara tá começando a perder aquele desejo, aquela coisa, porque o cara começa a pensar, puta, na primeira vez que eu falar alguma coisa, ela vai me acusar. Se eu for fazer um carinho, não sei o que, ela pode pegar abuso. Se ela quiser transar comigo, no dia seguinte ela se arrependeu por algum motivo, ela pode me acusar. De estupro. De estupro. Sim. E eu, o tempo todo eu vou ter que estar tenso, provando que não sei o que. Vai falar mal na rede social, né? Imagina. Com perdão da Sociedade do palavra, medo, cara. O que eles estão fazendo é isso, sociedade do medo. Eu ouvi essa frase do menino, então é uma frase feita de falar, mas ele falou assim: prefiro jogar videogame e bater uma do que ter o trabalho de sair com uma mulher. Não vale a pena já. Olha Aquela isso. coisa horrível. Olha isso. Pensamento horrível. É um pensamento horrível, mas a gente tá perdendo o ser humano na sua base mais fundamental. Porque ele retirou do ser humano qual que é a primeira coisa, você que tá escutando a gente, a primeira coisa que distingue o ser humano no mundo. Se ele é homem, se ele é mulher. É a primeira base de uma sociedade. A partir dali, ele vai ter toda uma circunstância que vai envolver a vida dele. Que aí ele vai ter todos os dramas pessoais que vão envolver a vida dele. Mas aí eu não me reconheço. Não me reconheço com o quê? Está dado com o que você não se reconhece. Ou é com o sexo feminino, o qual você nasceu, ou é com o sexo masculino, o qual você nasceu. Não existe outro. Então, quando a gente vê a forma como esse pessoal atua, porque nada mais é que um domínio. Hoje, a lei da misoginia é um domínio, inclusive, do seu pensamento. Porque eu lembro de uma frase que o Filipão falou lá no Roda Viva, que é exatamente isso. Falou, não, se ele tiver que pensar, que pense dentro da sua casa, que não saia de casa com esse pensamento. Ou seja... Censura mesmo. Então, eu estou ferrando a construção de algo que eu chamo de quê? Sociedade coletiva, porque eu não vivo sozinha na minha casa. Mas é isso que eles querem. Porque eles calam as pessoas, vão viver só entre eles ali que pensam a mesma coisa. Você acha que a origem dessa lei, ela é maldosa ou ela é burra, simplesmente? Você acha que teve algo maléfico ali? Sem dúvida que teve maléfico. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Até porque, pouco antes, já estava sendo pautado na comissão, que inclusive ela pediu urgência, que é essa 8194. Essa 8194, e eu estava lendo aqui, a hora que eu estava chegando,
Eu não adentrei porque eu vi só um tweet de uma petista que colocou a redefinição da mulher como urgência. Eu não lembro o nome dela, mas eu vou achar ainda, porque me interessa. E essa 8194 é a redefinição da mulher. A mulher é. E aí coloca todo o bolo como se fosse mulher. Homem XX, qualquer pessoa que. Homem X. Aí, a confusão. Você não sabe mais o que você é. Esses dias que eu fui saber que eu era cis. Pra mim eu era só mulher. Quando você foi chamada de imbecis. Imbecis. Gente, que diferente. Olha só. Eu sou cis, não sabia. Que bobagem, né? Cis. Cis. Mulher. Homem. Você acha que as mulheres estão pagando preço, inclusive pela fragilidade que isso tem feito nos homens? O medo torna homens mais frágeis. Em algum momento, a mulher vai pagar as consequências de não ter homens protetores, de valor, de iniciativa na sociedade, em volta delas. Eu estava vendo há pouco tempo atrás, um texto do Pondek, filósofo que veio até aqui conversar com a gente. Era no Dia da Mulher. E ele escreveu uma coluna falando da importância do debate sobre a força masculina no debate público. Porque hoje a força masculina é vista simplesmente como violência, estupro e tal. Quando a gente vai começar a olhar para a força masculina como a responsabilidade, ele citava assim, você tem que ensinar desde criancinha os meninos na escola. Se você vê outro homem batendo, abusando, sendo invasivo com uma mulher, você tem que usar sua força para protegê-la. A força do homem tem que ser trazida para o debate como algo também de responsabilidade positiva. Ele citava também um caso que aconteceu já faz alguns anos isso. Acho que foi numa cidade na Alemanha, se não me engano, Colônia chama a cidade. Tinha tido uma grande imigração de sírios na cidade, refugiados, a cidade acolheu pessoas que estavam sendo refugiadas, e era muito próximo ao Ano Novo. E aí tava tendo a festa de Ano Novo, uma grande festa na cidade, e as mulheres na rua de saias e decotes e shows, e curtindo Ano Novo. Só que para os sírios não era normal ver mulher de saia curta. E não só eles ficaram sexualmente atiçados, como eles trataram aquelas mulheres com o desrespeito que na cabeça deles elas mereciam, porque elas se expuseram numa cultura que para eles aquilo era desrespeitoso. E começaram a abusar mesmo, pôr a mão embaixo da saia, tentar pegar elas na força. Nenhum homem na cidade inteira fez nada. Ninguém, meu amigo, não, você não pode encostar. E no dia seguinte, os homens da cidade colocaram saias e foram fazer um protesto na rua, não encostem nas nossas mulheres. Mas daí já era, amigo. Já passou a mão, já abusou, já eventualmente estuprou. Cadê a hora da força masculina, desse homem forte que está sendo aniquilado, agir? Sim. Por instinto de proteção às mulheres, entendeu? Sim. Então tudo isso pra falar, a mulherada tá pagando preço também do homem fraco? Total. A mulherada está pagando preço. A gente não tem hoje isso, a gente tem que ter um olhar histórico para essa construção. Porque, assim, a gente tem muitos anos, não é a pauta, mas eu preciso trazer essa construção. A gente tem um país enfraquecido em sua soberania. Quem que vai defender a soberania de um país? Quem que deve ir primeiro? Tá, vamos falar, não vamos tocar na Bíblia, mas quem que tem que defender a mulher? É o homem. Uhum. E é ele que vai à frente. Se eu for tomar uma bala, eu sei que o Vinícius vai estar na frente. Eu não tenho dúvida disso. Então eu posso falar, eu posso agir, eu posso ir ao encontro do que eu tenho que fazer como meu propósito, porque eu tenho uma figura masculina que me defende. As mulheres não têm isso. Agora retiraram. E retiraram por quê? Aí a gente olha o que está acontecendo no país. A gente tem quantas famílias sendo chefiadas por mulheres sozinhas? Quantas dessas famílias chefiadas por mulheres sozinhas chefiam com menos de meio salário mínimo? Quantas delas recebem assistência social do governo? Elas são massa de manobra. E se tornaram dessa forma. E elas não têm a quem recorrer. E mesmo a mulher, por exemplo, que ela tá... Não, Bárbara, mas eu estou focada. A gente tem algumas pessoas assim, né? Eu estou focada na construção da minha vida profissional. Tá, quantos Rivotril você toma pra dormir? Sério? Beleza, eu deito e durmo. Minhas crianças estão no quarto dela, meu marido está do meu lado, tá tudo ótimo. Porque eu tenho uma realização que antecede qualquer realização profissional. Agora, roubaram isso das mulheres. Elas não conseguem ver esse feminino. E, ao mesmo tempo, não sente que esse lugar de proteção que vem... Esse lugar de proteção vem de onde? De um puta masculino sendo desafiado todos os dias. Homem que não tem desafio diário e, ao mesmo tempo, recebe a admiração da mulher,
é um banana na vida real. É isso. E fizeram isso. E aí não recebe muito de verdade a admiração da mulher, né? Se ele é um banana. Vai receber, cara, não vai receber, porque ela não consegue ter segurança. Ele também não consegue passar essa segurança. Porque ao mesmo tempo que ele não só não consegue porque não se desafia, se ele vai com todo o ímpeto no desafio, ele é podado antes. Como machista, como se ele não pudesse exercer essa força. Então é como se a gente estivesse o tempo todo tentando, a gente está numa caixa aqui no estúdio, o tempo todo tentando sair dessa caixa que nos moldaram ao longo desses últimos 20 anos. Cara, não é um negócio fácil, porque o tempo inteiro isso foi construído como se fosse parte de quem nós somos. E é uma identidade. Arrancar isso, tipo, não, cara, não penso assim. É dolorido. Por quê? Porque você vai sair do teto que colocaram pra você. Quem que você vai perder nessa história? Os amigos que pensam igual, as amiguinhas que pensam igual, para os adolescentes e jovens que estiverem nos vendo. Às vezes até um familiar que pensa igual. Só que a gente vai ter que fazer esse momento de ruptura em algum momento, porque senão a gente vai viver à mercê dos nossos próprios papéis na sociedade. Você falou do Rivotril e eu lembrei que é uma geração que bebe menos, mas é muito mais medicada, em várias formas psicoemocionais, sexuais, inclusive. Tem muito jovem aí que não consegue mais ter desempenho sem remédio. Sim. Mas já que eles não bebem, a gente bebe, né? Verdade. Boa transição aqui para o nosso primeiro patrocinador, que é o Baixo Alfa. Hoje estamos aqui no estúdio de Alphaville, na Alameda Rio Negro. E o Baixo Alfa, não sei nem se eu trato como bar, restaurante, happy hour, é tudo. Simplesmente vá ao Baixo Alfa, que é aqui na Rio Negro também, assim como o nosso maravilhoso estúdio. E as cervejas são oferecimento do Baixo Alfa. Aí, A Baixo Bárbara Alfa. Ranelori, como uma boa mineira, também vai tomar uma A gente tem a cerveja. nossa caneca, Sou fã a das sua está aqui artesanais. com um brinde, que tem mesmo? a caixa da maçonaria, a caneca e o nosso manifesto dentro também. É um texto legal, uma hora, quando você tiver um tempo, para dar uma lidinha. Beleza, ó. Aqui, ó. E aí, para você poder aproveitar o brinde aqui do Baixo Alfa, já abra, Já porque você vai abra! estrear. Aê! Essa caneca é pra já, tá? Aê, galera. Ó que coisa mais Então, linda. Maçonaria FC, tá? Você é cervejeira, Babi? Aqui, sou, você acredita? Que bom. Sou, Sim. gente, sou, preciso confessar. Ô, Bárbara, você mora em Minas ainda? Você mora em BH? Não, Não? hoje eu moro em São José dos Campos. Ah, São José. Tem 10 anos que eu tô morando em São Paulo. Se adaptou bem? Bem, primeiro ano foi difícil, porque o primeiro ano nosso foi em Nazaré Paulista, é bem ali na beirada da represa. Então eu saí de um clima em Belo Horizonte e vim pra um frio, cara, porque assim... Saúde. Saúde! Saúde. Eu queria te perguntar, Babi, se você acha que a gente está caminhando meio que para o desastre, se você é uma pessoa pessimista por natureza, ou se você vê que, quem sabe essa lei não pega, quem sabe vem alguém aí que muda, porque eu sempre tento pensar que é um pêndulo, sabe? Ele vai Sim. muito para um lado, aí ele costuma voltar para o outro, que às vezes até causa outros exageros e tal. Quero saber de você se, na tua concepção, a gente precisa ser meio pessimista, se meio ferrou mesmo, e aí eu queria que você trouxesse Brasil e mundo também, se você acha que isso é exclusivo do nosso país. Não, não é exclusivo do Brasil, mas a gente tem visto já um retorno, uma busca pelo retorno à normalidade. E é o que eu tenho chamado de o Brasil do bom senso. O Brasil do bom senso, ele é feito do básico bem feito, de não se fugir desse básico. O básico é a família, os filhos, o homem trabalhando, a mulher trabalhando, ambos construindo, tendo o seu patrimônio privado. É o que o brasileiro médio quer. Então, quando eu faço essas construções e vejo os resultados também nas redes sociais, eu vejo que é o que o brasileiro médio quer. O mundo já precificou essa agenda woke. Já está precificada. A gente viu quedas de ações, quedas gigantescas de empresas que trabalhavam exclusivamente nessa agenda. Então, a gente vê um retorno. Agora, eu não vejo, citando até a questão da relação pendular, né? Eu acho que a gente veio muito para um extremo e eu não acredito que a gente tenha esse outro extremo. Então, tanto que eu não me vejo como uma trade wife, não me vejo como uma feminista. Eu sou uma mulher. Uma mulher que eu tenho como realização firme na minha vida Deus e minha família e eu trabalho. Então, assim, é entender que os nossos papéis, eles são e continuarão sendo extremamente importantes. E complementares, E né? complementares, você falou tudo. Quando a gente trabalha desde cedo
identificação do ser humano, seus dramas pessoais como homem e mulher, é onde a gente perdeu. A gente parou de trabalhar a base. Então a criança cresceu, tipo assim, eu posso ser qualquer coisa que eu quiser. Então eu já chego no mundo, eu não sei, eu não me identifiquei nem como pessoa, porque eu não tive uma pessoa que tratou de mim como um ser humano, e eu já não sei nem que circunstância é essa, que círculo, o que me cerca aqui. A criança já cresce perdida, cara. Deixa ele escolher o sexo, né? Deixa ele... Oi! Julian Marias trabalha isso demais no livro Mapa do Mundo Pessoal. É um filósofo argentino, assim, que super recomendo. Legal. Nos primeiros capítulos ele já fala sobre isso. Então a gente perdeu esse contorno, sabe? E aí, perdeu o contorno, você já não tem um mundo mais pessoal. Esse mundo foi sendo invadido pelo coletivismo. E o coletivismo é o quê? Eu só foco no outro, eu não sei quem eu sou em essência. Se eu não sei, eu vou fazer o quê com a minha vida? Eu não sei que escolhas que eu vou tomar. Você acha que isso vai melhorar? Eu acredito que sim. Acredito que o advento da internet e da possibilidade que a gente tem de construções vai despertar mais pessoas. Outra coisa que eu tenho percebido é um movimento de jovens cristãos. Então, eu tô percebendo isso cada vez mais forte também no país. A gente tem uma mudança, inclusive, na geração Z, que as pessoas já não vão tanto pra balada, elas preferem ficar em casa. Eu vejo balada isso... em São Paulo tá quase sumindo, Acabou, né? É é, incrível. exato. Tem festas pontuais, né? Então, eu tô vendo que tá existindo esse movimento. Tá existindo. Agora, é óbvio que a gente vai precisar continuar fazendo esse papel. Seja com o evento que você me falou, o trabalho que vocês fazem, que é fundamental que isso seja difundido nos adolescentes e jovens, para que eles assumam esse lugar sem medo. Sem medo mesmo. Ah, mas me falaram que eu sou grosso. Foda-se. E daí? É homem ou grosso. Qual que é o problema do homem falar firme? Tem uma linha tênue, né? Oh, tem. E eu já vi muitas mães, e eu já fui uma delas. Eu já fui uma mulher feminista. Eu conto a minha história, porque, assim, precisar de alguém falar mal de mim, eu sou a primeira. Eu sei tudo sobre mim, qualquer coisa Fala que você umas me perguntar. bobagens aí que você pensava, o que você fazia. Conta aí. Cara, eu levei meu filho pra... Foda. Ué, Assume. você melhorou? Eu Ué. levei... Pois, eu tomei só um gole, olha isso. É a nossa estratégia, Valtinho. Tá dando certo de novo. Eu levei meu filho pra primeira marcha das vadias, Meu Corpo, Minhas Regras, em Belo Horizonte. Eu escrevi Meu Corpo, Minhas Regras nele. Chamava Marcha das Vadias? Marcha das Vadias. E eu achava que era pela liberdade da mulher. Agora, quando foi que eu não percebia que liberdade da mulher virou uma pornografia e a normalização de ser puta? Você tá entendendo? E aí você olha hoje, tipo, é a normalização. Aí eles querem silenciar o homem que fala qualquer coisa, mas não quer silenciar o MC que canta, senta no que for, abre pra mim e eu jogo na rua. Você tem... Que loucura, cara. Essa metáfora que vocês fizeram do pêndulo, né? Acho que é o Bauman. Sabe o Bauman daquela série de livros de amor líquido, Aham. pós-modernidade líquida e tal. Ele faz essa metáfora do pêndulo, só que ele usa que numa ponta tá a segurança e na outra tá a liberdade. Então ele fala, a gente fica o tempo todo na vida, e ele já faz uns... Porque morreu faz uns 10 anos, talvez mais até. Então, ele faz essa... Ele ficava nas duas pontas, a gente fica a vida toda brigando, e acho que a gente vive, talvez no passado muito antigo, onde tinha às vezes homem que passava da conta mesmo, homem que às vezes era violento, uma imposição de coisas que podiam ser desrespeitosas, até às vezes de... A gente sabe, né, tem Freud que fala de quanto também reprimia a mulher, por exemplo, em desejos sexuais, se a mulher apresentasse algum desejo, ela era muito reprimida na sociedade principalmente, isso antigamente, né? Você tava na ponta da segurança. Uhum. A explicação dele é, a gente foi pra uma ponta da liberdade extrema, que é a marcha das vadias, cara, até onde vai isso, sabe? Sim. É um negócio que tipo... Só que quando você vai pra um, você perde o outro, certo? Você tem muita segurança, você perde liberdade. Você tem muita liberdade, você perde pé no chão. Acho que esse debate que a gente tá tendo é justamente encontrar esse meio do caminho. Tiveram coisas que foram testadas, sabe? A construção da família não é que alguém vem todo dia pra noite. A sociedade se Milênios, testou, né? a gente morreu, a gente ficou junto. A família nada mais é do que a consequência da proteção entre as pessoas. As pessoas Cuidado. olham pro passado e falam assim, a mulher... Não, cara, homens e mulheres gostavam um dos outros. Eles se ajudavam, eles se protegiam, não era inimigo, né? Irmão, Foi nós assim que a gente estamos aqui. sobreviveu, a gente tá aqui por causa disso, né? Nós estamos aqui. Que é a prova maior de que os nossos ancestrais venceram? Eles proliferaram. Agora, quantos, em função dessa agenda que foi implantada,
Zerou a espécie. Não quer ter família e não reproduz, não né? tem, não reproduz, assim, dá bem, né? Tem uns que eu te falo, né? É melhor parar, né? É melhor parar aqui mesmo. A impressão é que eles querem puxar o pêndulo com toda a força, sem que o pêndulo vá naturalmente, como Encontrando um há equilíbrio. milênios a gente faz, né? Mas não deu certo. A gente já viu que não deu certo. Porque se tivesse dado certo, é só provar. Prova pra gente que deu certo. A pessoa está estruturada? Existe uma sociedade estruturada? Tá pior, né? Não, tá pior, porque a gente não, as crianças não têm referências, as mães estão criando sozinhas, os homens estão sem responsabilidade, estão sem desafios. Se, na pior das hipóteses, se tivéssemos uma soberania nacional, se tivéssemos, porque não temos, quem nos defenderia? Os homens poderiam ser chamados? Que homens? Se todos eles podem falar que são mulheres. É a segunda vez que você toca na questão da soberania nacional. Você quer explorar mais essa questão? O que você quer dizer com isso? Você está querendo chegar aonde? Para mim, a soberania nacional, o Brasil ele tem tudo, absolutamente tudo para ser o maior país do mundo. Maior. Para mim. O mais rico, o mais poderoso. Rico, o mais poderoso. Ele tem a melhor localização, ele tem a melhor estrutura, inclusive de raça. Nós temos mais de 80% da nossa população miscigenada. Tem vários estudos que já mostram que a miscigenação, ela não só é um atributo de maior beleza do brasileiro, como também essa mistura interracial, ela é um fator preponderante para o aumento do QI. Então, só que, como isso é trabalhado no brasileiro? A bel prazer daquilo que você quer manipular. Se você quer, por exemplo, dizer que o preto no Brasil ele só fica na pobreza e não tem ascensão, eu pego os 80% aqui de pardos miscigenados e junto com os 10% de pretos puros. Aí eu falo 90% da população negra do Brasil e ressalvo alguns dados, né? Pode ser maior ou menor, mas eles utilizam dessa forma. Aí se eu quero falar que existem pessoas que estão ascendendo e essas pessoas são pardas, elas nunca vão ser pretas. Isso aí chama pardo de Schrödinger. Às vezes ele tá de um lado, às vezes ele tá de outro. Esse é o problema. Útil, E aí eu tenho que falar da Beatriz. Não sei se vocês viram esse escândalo. A Beatriz, eu esqueci o sobrenome dela aqui agora, mas eu vou mandar esse vídeo pra ela. Beatriz da Parditude. Ela tem um mestrado. Ela é uma menina de esquerda. Tem um mestrado ferrado mostrando isso lá na UFRJ. Quando ela mostrou essa relação, ela simplesmente foi o quê? Cancelada. Expulsa do mestrado. Ela foi expulsa do mestrado. Você tem noção disso? Era verdade demais pra eles aguentarem. Como que eu vou... E olha que é tudo dentro A humana a gente não tem muito o que esperar. Mas ela foi expulsa. E ela é de esquerda. E ela estava investigando justamente o fenômeno. Não podemos investigar o fenômeno se ele não falar aquilo que está na pauta para ser dito. Ela estava trazendo a verdade. É também o preto que mais acende, é o pardo que mais acende, mas quando ele acende, ele é pardo branco. Se ele é população carcerária, o pardo é preto. Só que nós somos o país, cara, de tudo de melhor. Só que é tão impregnado essa síndrome do vira-lata no Brasil que, assim... Você foi uma mulher que ascendeu? Você tem uma origem pobre? Como é que é a tua infância? Como é que foi, Bárbara? Sim, meu pai era do Exército, segundo sargento do Exército, a gente morava em Barueri, numa vila do Exército. Quando ele faleceu, eu ia fazer 7 anos. Aí a gente mudou para casa da minha avó, na periferia, em Minas Gerais, de Belo Horizonte ali. Chama Ribeirão das Neves a cidade. E ali eu fiquei até os meus 30 anos, quando eu já tinha casado com o Vinícius, já estava com os nossos filhos, e aí a gente se mudou de lá. Então, a minha história inteira, minha vida, foi toda criada não passei mais tempo ainda do que fora da periferia. Então, lá eu vi muita coisa, né? Eu vi amigo meu que foi assassinado, eu vi amigo meu que foi embora por causa do tráfico. Então, assim, e acendi, porque eu sempre percebi o seguinte... Parece que tem alguma forma de chegar em algum lugar. E aí eu vi essas formas, quando eu cantei durante 10 anos profissionalmente, em Belo Horizonte. E aí eu tinha uma banda lá que chamava Radicais Livres, que era uma banda com... nome. Nome legal. Muito legal, né? Que era uma banda com médicos e empresários de Belo Horizonte. Inclusive, o baterista era o dono da cervejaria Kruger Beer.
E aí a gente tocava, e um dia a gente foi tocar no... Era o Alphaville lá de Belo Horizonte, ali em Nova Lima. E eu nunca tinha ido, né? Morava na periferia. Aí eu cheguei na casa lá e eu falei, nó, que doido. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Sei lá, era 1.000 metros quadrados só de uma galeria de arte na casa de um dos integrantes. E eu falei assim, cara, que doideira, né? A única coisa que passou na minha cabeça é, o que que uma pessoa precisa fazer pra comprar uma casa dessa? Não foi um negócio assim, nossa, ele tem mais. Não, não foi. Inveja. Não, foi um negócio, eu sentei assim, contemplando mesmo. Tinha uma área de piscina com um tronco lindo, assim, tudo muito rústico. Ou aquele E essa instinto, galeria. né? Assim, deve ter roubado Deve ter alguém. roubado, com Tipo, certeza. aquele instinto de querer Sim, criminalizar sabe, o criminalizar. sucesso, né? É o outra dinheiro coisa é- que a gente pode falar, O cara. dinheiro é só um, né? Ele não se multiplica, não. Eu roubo de você. Mas Ninguém a visão, produz. É a visão de escassez. É a visão da escassez que aí é muito impregnada. E isso explica muita coisa no Brasil. E tem a ver com a soberania nacional também. Soberania nacional é o seu mote atualmente, Bárbara? Pra mim é individual. Pra mim não existe soberania nacional se a gente não tratar do indivíduo primeiro. Entendeu? E o indivíduo, aí a gente pode pensar no indivíduo como uma alta permissão dele, onde ele, tipo, ele se permite ser quem ele é e dá permissão para os outros serem quem são, e não agir nunca mais por medo, nem por culpa, nem por dependência emocional de ninguém, ou ele pode ser escravo de todas essas amarras. Da mesma forma, isso se reflete enquanto nação. Acho que chegou a hora, hein? Chegou a Chegou. hora. Eu tô vestindo a Ah. camiseta aqui do meu amigo Marinho Raposo, que é dono do Japa do Marinho, que o cara que acompanha o Machonaria FC já sabe. E, Babi, espero que você não tenha almoçado ainda, que você goste de comida japonesa. Uau! Porque o negócio é assim, é nota 1000, tá? Aqui estão os hot rolls. E o Marinho mandou 2 combos, que assim, é um negócio... Gente, olha isso aqui. Alguém Não avisou é- pra ele Não, que não eu é a gosto. comida mais linda do mundo. Uau. Olha isso aqui. É uma coisa simplesmente... A boca tá enchendo d'água já. Gente, essa câmera aqui, né? Aí, olha isso aqui. Tem 2 pra gente, Bárbara. Uau. Espero que você goste, tá? Eu amo. Minha comida preferida. Estamos gravando aqui, tipo, próximo das 3 da tarde e eu, pelo menos, não almocei, então... Olha isso. Foi tipo perfeito, tá? Temos tudo aqui, tá? Shoyu, temos o hashi. Vaselinha. Gente, isso aqui é o melhor podcast deste planeta, Brasil. Obrigado. Então, o nosso Aê! ponto é esse, exatamente. Eu tô batendo nessa tecla há 2 anos já. Então, enquanto ele tá preparando a mesa, eu vou fazer aqui a chamada. Já assina o canal. Se você não tiver assinado ainda, deixa o seu Boa. comentário. Envie para pelo menos 10 pessoas da sua rede. Exato. Chama todo mundo para vir para cá agora, enquanto a gente vai comendo junto aqui. Então aproveita, já Boa. chama aí, ó. @Japa do Marinho no Instagram. É assim, mesa pro Neymar, mesa pro Vini Júnior, mas não é só os caras que são multimilionários. Você também pode pedir, tá? É delivery, é uma caixa simples, linda, gostosa, mas simples, tá? Aproveitem, gente. Entrem lá, Olha sigam isso. o Marinho nas redes sociais. @Japa do Marinho. Ele tem um segundo também, que é o @Marinho Seafood. Sigam os dois pra vocês ficarem por dentro. Japa do Marinho, sensacional. Japa do Marinho. Vou aproveitar e perguntar uma coisa. Você tá falando da individualidade? Desculpa, Valtinho. Imagina. Marinho mandou pra Babi. Ah, Tá? boa. Ó, isso aqui é um caviar de mostarda presente. Uau! É, geleia de pimenta. Que delícia, eu Ele amo, usa amo, aqui amo. nos sushis, tá? Nas peças. Então isso aí é pra você. Ele mandou um abraço pra Marinho, você. Ó, obrigada. E já vou te divulgar lá, porque eu vou te falar. Isso aqui já tá enchendo minha boca de água já. Te interrompi, Valtinho, Imagina. desculpa. Eu ia perguntar, você falou bastante dessa questão né, agora da individualidade, da importância, né, dessa liberdade, da individualidade. E eu fiquei pensando aqui, você, sendo uma mulher, com o tipo de posicionamento que você tem, né, no debate público, você apanhou bastante já? Você teve que... Uma das coisas que eu sempre pergunto aqui nos nossos papos, eu adoro essa pergunta porque eu acho que ela é a base de tudo e isso não é um pensamento meu, é lá dos gregos do passado, que a coragem é a primeira das virtudes. Se eu não me engano, acho que é Aristóteles que falou isso. Sem a coragem, você não consegue ter as outras grandes virtudes, as virtudes cardeais, de prudência e temperança, coisas do tipo. Então, você precisou provavelmente de muita coragem para esse tipo de posicionamento público, porque provavelmente apanha muito. Sim. Da onde sai essa coragem e o quanto você apanha? Como funciona isso no seu dia a dia ali nas redes? O apanhamento, O apanhar. a pancadaria, ela é diária, né? Então, assim, é um renovo diário. E
eu tiro isso, cara, da verdade. Porque eu não vejo uma outra forma de se combater o que eles estão fazendo que não seja através da verdade. Então eu olho para os meus filhos e falo, o que eu vou deixar? Será que eu vou me acovardar diante disso, sendo que eu tenho um lugar de comunicação que é único e exclusivamente meu? Ninguém pode ocupar esse lugar. Pode vir outras pessoas melhores e criar os lugares delas? Sim. Outras pessoas piores e criar os... Sim, mas ninguém é eu. E quem tem que cumprir esse papel dentro do que eu acredito sou eu. E sendo referência para as minhas filhas e para o Ravi. Então, eu não vejo outra forma. Sempre pergunto, né, como que você lida com as porradas de... Cara, eu não ligo. Eu realmente não ligo. Não faz diferença Como nenhuma. que tá teu Instagram? Tem xingamento? Tem. Tem racismo? Você já Tem sofreu? tudo, tem tudo. Virei capitã do mato, eu virei branca de repente, eu virei Essa do uma Capitão pessoa... do Mato é excelente, né? O cara que é branco chama um negro de Isso. racista, é o Capitão do Mato, achando que tá Capitão do certo. Mato, achando que tá certo. Então, isso tudo acontece diariamente. Então, se eu me posicionar contra um homem que usurpou o lugar da mulher numa comissão, o simples fato de eu questionar dá o direito deles de me acusarem de um crime de transfobia. Eles não conseguem entender a diferença entre posicionamento e requerer um direito adquirido que é nosso, que está sendo passado para um homem, de um crime de transfobia. Então você vê, eles colocam tudo. Quando você não sabe o que é de fato racismo e tudo vira racismo, e tudo vira transfobia, e tudo vira misoginia, você tem um monte de gente simplesmente cerceada do seu poder de fazer qualquer coisa na sociedade. E eu acho que o racista real, ele deve estar muito feliz e muito otimista em relação a essas leis todas. Porque ele tá falando, eu que odeio preto, eu quero que todo mundo seja tratado como se odiasse preto também, porque aí ele vai estar blindado, né? Total. E aí os realmente filhos da puta estão nadando de braçada. Porque eles não estão sendo pegos. O cara que tá estrupando aí, ele não tá ficando preso lá pelo menos o resto da vida dele. Ele não tá tendo o Bilauzinho castrado. Não tá. Então, ele vai discutindo essas pautas que são, assim, pra mim, é só um instrumento de distração. Eles têm um poder grande, né, do misdirection, do mágico, né? Tipo, eu tô fazendo isso aqui, mas na verdade eu tô te fudendo aqui, ó. Você Mas acha que é olha pra método, cá. então? Você acha que é uma... 100%. É um marxismo cultural? Sim, 100%. Sempre como instrumento de manipulação. Vocês não vão comer, não? Vamos... Que isso, hein, gente? Só eu aqui mandando ver. Não, você viu que eu tive que parar uma hora que minha boca começou a salivar, assim, de uma forma... Ô, Bárbara, eu queria trazer um tema aqui, que na verdade é uma mistura do que a gente estava falando antes com um tema novo, quem sabe, que você citou, que é o fato de... você é uma mulher cristã, né? Uhum. Queria saber de você se as escrituras bíblicas, algumas passagens da Bíblia, quem sabe elas ajudam um pensamento extremamente machista, misógino, agressivo. Você acha que a Bíblia dá razões ou desculpas para certas atitudes hipernegativas de homens? Não. Não? Não. De maneira nenhuma. Na minha visão, não. Porque se a gente pega o ponto máximo pra mim, esposas sejam submissas aos seus maridos e maridos sejam Provedores. provedores e amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Se você vê esse pedaço como Cristo amou a igreja, o mandamento é claro de que ele dê a vida dele pela sua família, pela sua esposa. E não falou pelos seus filhos. Por quê? Porque a primeira relação do homem na família é com a mulher. É a mulher que ele deve defender até o final. Por quê? Porque os filhos vão crescer. Ele tem que ser escudo para os filhos enquanto um instrumento de proteção até que eles consigam andar sozinhos e se tornem independentes. E o outro ponto é o matrimônio, o sacramento do matrimônio permanece até o fim da vida. Então, o que eu percebo é que, assim, criou-se uma sociedade muito dodói. Como se o amor fosse só benefício. O amor é uma decisão diária. Eu estou ao seu lado, junto, independente do que está acontecendo. Não estou falando aqui, porque daqui a pouco vem, né? Mas ele me traiu, acontece, eu tenho que continuar. Não. Não é a exceção que faz a regra. Não né? é a exceção que faz a regra. É tipo,
Ah, meu marido adoeceu, nós estamos juntos. Ó, meu marido está passando por isso, nós estamos juntos. A esposa está passando por isso, nós estamos juntos. Quebramos, sofremos um golpe, nós estamos juntos. Nós vamos proteger a nossa família e vamos nos recuperar. Então, assim, as pessoas estão muito dodói, elas querem só o venha a nós, o vosso reino não. Então, a parte que é o que o Viktor Frankl traz, de aceitar o sofrimento inevitável da vida, jogou-se fora. Eu só quero o benefício. O malefício eu não quero. Porque eu sou, né, a flor de ouro de Jesus. Eu não quero sentir nenhum tipo de dor. Imagina, que horror, não posso. Então, o que eu percebo é isso. Mas os homens, eles existem também para não somente serem provedores, mas defenderem suas famílias, principalmente sua esposa. Gabi, falar de um assunto até delicado, porque lembrando que você citou agora, né? Tomamos um golpe, quebramos, tamo Uhum, junto. E isso é uma citação específica da sua vida, né? sim, A gente até depois aconselha as pessoas a entrarem na internet e procurarem uma matéria na Record, que você e o seu marido, Vinícius, aparecem, né? sim, Denunciando um estelionatário ou um criminoso, um psicopata, eu nem sei exatamente como definir sim. a pessoa, mas vocês foram vítimas de um golpe, vocês caíram junto, né, numa sociedade com uma pessoa que, inclusive, tinha discursos de valores e cristão e Uhum, cuidado com pessoas que fazem mal aos outros. Eu conheci uhum. também, infelizmente, esse ser humano. E, e vocês viveram uma experiência super dura ali, né? Você quer falar um pouco disso e até a gente falar um pouco dessa contradição, porque a gente tá falando muito de valores aqui. E tem Sim, gente que usa o discurso de valores justamente para aplicar golpes e colocar exatamente. sua maldade na sociedade aí, né? É onde a gente percebe. Qualquer pessoa que. Hoje, esse evento, esse inferno que eu vivi com essa. Tendo essa pessoa, inclusive o vídeo tá aí, todo mundo pode ver. Procura golpe 40 milhões no YouTube, você vai ver no Domingo Espetacular. João Eustáquio. É tipo assim, é o pior tipo de ser humano que existe. E ter passado por isso me deu uma clareza muito grande de como o sistema opera, deixando as pessoas eh, alvos de manipulação. Então, o sistema é um grande narcisista, ele é um grande narcisista psicopata. O sonho dele é ser o chulé do Vorcaro. Ele não deu conta. Né? Então, assim, é um verme. Nada mais é do que um verme. Então, é Você uma acredita, pessoa. né? Ele acredita na mentira dele. Ele acredita na mentira dele e tá aí aplicando golpes, porque ele não sabe fazer dinheiro. Ele não sabe, ele nunca fez dinheiro na vida dele, ele só aplicou golpes e ele continua aplicando. De vez em quando a gente tem uma notícia de algum lugar ou outro. Então assim, e é uma pessoa com má índole em tudo, uma pessoa que não conseguiu se casar, se tiver casado agora tá aplicando golpe, deixou uma mulher com filho sozinha em Brasília, outras pessoas aí todas caíram em golpe em vários estados do Brasil. Então, tudo está dentro da notícia crimes agora, porque nós vamos até o fim, até que essa pessoa vá para a cadeia. Então, eu quero que existam projetos de leis que sejam, assim, pesados mesmo para essa laia, porque é uma galera, assim, que entra na vida das pessoas para destruir. O meu sogro faleceu, ele estava devendo mais de 4 milhões pro meu sogro, Porque entendeu? um cara que aplicou o tanto de golpe que ele aplicou, a matéria deixa bem clara a denúncia, é sem fim. Ele não vai preso, né? Esse é que é o problema. Não tem uma lei que realmente, tipo, existe toda uma lentidão na minha percepção da justiça nesse sentido, e não existe uma ligação entre as polícias civis. Então, a Polícia Civil, de onde ele já aplicou golpe em Goiás, Brasília, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não tem ligação, Rio de Janeiro, não tem ligação com a Polícia de São Paulo. Então, quando a gente pesquisava as coisas dele antes da gente entrar no negócio, a gente não achava nada, porque aqui era um estado mais novo para ele aplicar golpe. Então, ele pode estar no Acre agora aplicando golpe lá. Que é uma estratégia do próprio estelionatário, Do né? E as próprio leis são estelionatário. super brandas para esse tipo de crime, né? Não É muito pega. difícil pegar. Ele vive disso desde quanto tempo? Atenção aí, se tiver algum delegado de polícia assistindo, atenção nessa história, porque olha, conheço gente também que já foi vítima de estelionatário e é muito pior do que ser assaltado, porque é um vilipêndio tão grande que, olha, Porque vem de um sonho, né? é um Vem de um lobo em sonho. forma de cordeiro. O cara é ruim, mas é ruim assim, e não muda de rosto. Ele ia na minha casa, ele pegava minha filhinha no colo. Ele conheceu a Sarinha, ela era recém-nascida. Então, assim, não muda. É assim. Hoje a gente olha até para algumas figuras do judiciário e você fala, não, é bem parecido. Que É. não muda de cara para fazer o mal.
Então, a gente tem que estar muito atento e qualquer notícia, assim, que você fala, nossa, fulano me ofereceu tal negócio para o imobiliário. Não vai. Não vai. Veja, espalhe esse vídeo do golpe de 40 milhões. Nunca caia num negócio desse. Não tem conto de fada, tem trabalho mesmo. Esse pessoal é muito ardiloso. Eles falam, vou dobrar seu dinheiro em 30 dias, em 60 dias. Eles são ardilosos para o mal. É aquela amplitude. Eu não acreditava numa maldade desse tamanho, Valtinho. Então, assim, isso serviu para eu ver a amplitude que uma pessoa pode ter para o mal. Sabe? Assim, tem gente que escolhe realmente o mal. E tem trabalho, né? Eu que conheci também, infelizmente, essa pessoa, ele queria me apresentar um negócio, me chamou e falou: "Ô, quero te levar num terreno lá no interior". Eu falei: "Cara, assim, legal, vamos combinar um dia, isso aqui agora também é em cima da hora, eu tenho reunião daqui um pouco". "Não, não, a gente vai rapidinho ali de helicóptero". O cara gastou um dinheiro, me pôs no helicóptero, sobrevoou uma área, apontou: "Ali vai ser tal coisa, ali vai ser, tem aqui um projeto". Você vai, olha, rapaz, você começa a acreditar, o negócio parece sério, a pessoa se dedica à maldade, né, ao Dá o golpe. dedo pra salvar o braço, né? Não, e deu golpe em várias pessoas aqui de Alphaville, É, que eu conheci. Várias, 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 várias. Esse pessoal até dos helicópteros também. Então ele deixou um rombo aí aberto. Eu não sei se ele tá rodando por aí. acho que Escuta, já fugiu. Bárbara, você tá pensando em entrar pra política pra combater isso? Você é pré-candidata a alguma coisa em 2026? Então, eu até pouco tempo, a minha única frase era: não tenho vocação. E o meu marido sempre falando assim: amor, eu não conheço ninguém com mais vocação de defesa e de comunicação que você. E ele veio me trazendo muitas coisas da minha história, da minha própria história, assim, de movimentos, de coisas que eu fui em luta mesmo pelas pessoas, né? E aí eu já tinha recebido convites de todos os partidos, mas nenhum me chamava a atenção, porque eu O não. pessoal teve também ou não? Ah, graças a Deus, não, né? Então não são todos. Mas PC do B, teve Avante. olha só. Mas é centrão, né? Aí é um centrão. Mas é o do Janones, né? Não. É. Ah, é? Eles Eu vão já com a vi usando maré. PT. Eles vão com a maré. Eles vão com a maré, É. galera é louca. Tá pensando? Pré-candidata? Vou sair como pré-candidata pelo PL. PL. Pelo Ah, que PL. legal. É. Já tá afiliada? Já tô afiliada, já cumpri a janela, tudo certinho. Legal. Por Minas Gerais. São Paulo. São Paulo? São Paulo. Opa. Tem que Estadual. ser São Paulo. Deputado federal. Federal? Ah, que Federal. legal. Então Federal. talvez pinte uma mudança pra Brasília já. Talvez pinte. A gente está estudando aí todas as possibilidades, mas acredito que seja o melhor caminho. Eu acredito realmente que a gente tem um trabalho de base que está sendo muito bem feito, com uma receptividade muito grande das pessoas. Legal. E quero cativar ainda mais essa confiança, né? Uhum. E não só isso, como aprender, né? A gente tem que ter um coração ensinável, porque eu nunca tive na política, a não ser os 2 governos petistas que eu trabalhei na gestão. Então, eu trabalhei no ambulatório de doenças infecciosas parasitárias de Ribeirão das Neves e no laboratório municipal da cidade, num governo do PT, e fui assessora no governo do Pimentel também, na área da saúde, que é a minha formação. Então, eu quero poder trazer agora a verdade para dentro da política. Então, eu vou entrar muito forte nessa defesa da mulher, da segurança, defesa da família e da soberania individual, que para mim é o caminho mesmo para que a gente consiga ter uma porta de saída daquilo que a esquerda construiu ao longo dos anos aí no Brasil. Falando Aliás, de se vocês não seguem ainda a Bárbara, é @Babi_Mendes, é isso? Mendes, Mendes, 2 underlines. 2 underlines e Babi. Eu Babi. tava vendo no meu Insta. Direita inteira segue essa mulher. Então, vocês também vão Já lá tá bem e deem um posicionado. follow. Até Exatamente. meu amigo Flávio já me segue. Ah, isso. Olha aí. Babi, aproveitando que a gente está falando um pouco do setor público, você compartilhou recentemente um vídeo, acho que Superior Tribunal do Trabalho, se não me engano, falando um pouco desse projeto, desse debate todo que a gente está tendo aqui, desse lugar do homem, de abuso, de excessos, de lei da misoginia. Isso tudo que a gente tem conversado aqui, isso já está institucionalizado, isso já está dentro do nosso governo, não só do governo como partido, mas como Estado mesmo? A gente já perdeu essa batalha em termos de setor público? Eles querem que a gente pense que sim. Porque se a gente pensa que uma batalha está perdida, a gente não luta mais. A ideia deles, ao constituírem vídeos corroborando com a pauta, é que nós, enquanto população que rejeitamos esse tipo de postura, é que a gente fique reduzido e não faça nada.
Agora, o que eles temem é o povo. A gente não pode parar. Então, eu não parei de bater, mesmo Erika Hilton bancando e usurpando o lugar das mulheres. Não parei de bater, mesmo sabendo que a lei pode ser aprovada a qualquer momento. E não vou parar. Porque é isso que eles querem. Eles querem normalizar isso. E esse vídeo, o dia que eu vi esse vídeo, eu quase vomitei. Eu falei, não é possível que eles estão usando o nosso dinheiro, porque aquele perfil é bancado com o nosso dinheiro. Eles estão usando o nosso dinheiro para poder falar que um homem não pode elogiar uma mulher, que isso é misoginia. Gente, você tá entendendo por que é só o silenciamento? Virou institucional, né? Eu tenho que ficar calada, eu não posso falar, nossa, você faz um serviço bem feito, você lida muito bem com pessoas. Oi? Lidar muito bem com pessoas é uma habilidade que é E construída. de organizar. Eu sou um cara relativamente organizado, as pessoas já me elogiaram por isso. Imagina se eu for achar que é algum tipo de preconceito, achar, pô, você é bem organizado, hein? Você não pode falar isso de uma mulher. Pô, ela organiza bem as coisas. E se falar de machismo. Não, se falar que um homem é organizado, é como se a gente estivesse falando que ele é o quê, gay? Pô, eu espero que não, pelo amor de Deus, pô. Entendendo, cara? Aquilo Só gosto das louças no lugar, pô, pelo amor de Deus, tem nada a ver. Então, assim, é como se a gente não pudesse perceber as características que nos fazem únicos. É só a característica que faz único. Uma pessoa não vai chegar pra mim, olhar pra minha mesa do escritório, por exemplo, e dizer, nossa, como você é organizado. Não vai. Não vai, por quê? Porque me vem um negócio na cabeça, aí eu preciso de um livro. Aí eu tenho que lembrar em qual livro, que a passagem que tá, que eu quero fazer o conteúdo tá. Aí eu peguei esse livro. Aí, de repente, eu preciso fazer uma anotação, porque eu gosto de estar com os negócios anotados. Aí tá o caderno. Aí eu lembrei de outro livro que ele vai fazer. De repente, Virou uma bagunça. o meu cérebro tá em cima da mesa, meu filho. Aí chega as meninas da escola, mãe, eu quero fazer um desenho junto com você. Aí quando você vai ver, a tinta já tá no computador, tá aquela... Essa sou eu. Entendeu? No final do dia eu vou arrumar? Vou arrumar. Mas eu não vou, tipo... Essa hoje é a fase que eu tô vivendo. É a fase que eu tenho 2 meninas pequenas que chegam na minha mesa com as tintas, com as canetas. De repente eu já não tenho mais caneta nenhuma, tá tudo... É isso que acontece. Agora, eu valorizo esse lugar de agora. E entendo que não é um lugar de organização. Agora, se eu vejo uma pessoa organizada, eu estou julgando ela como uma redução ao estereótipo feminino? Ah, ela só sabe limpar, só Ou eu sabe sou um organizar. homem porque tá desorganizado? Oh, que insanidade a gente tá vivendo, só. Não. Falar que a mulher tá brava, por exemplo. Não, se acalma. Eu ouvi que se você usar a palavra, não, calma aí. Você tá sendo misógino porque eu estou de Chico, aí sim, abraço Neymar. Eu estou de Chico. Eu e achei que eu você vou não- te processar. Eu achei que você não podia falar isso pra esposa em casa, mas que no trabalho não teria Pô, problema. exato. Eu falo pra mulher, Quer dizer, calma, calma. Calma aí. Caralho. Pô, calma aí, agora é misoginia, pelo amor de Deus. Aliás, Aqui, ó, eu fiz tracinhos pra vocês das frases que você falou misógino, você falou 4, você falou 5, depois eu vou pegar os cortes pra dar uma processada. então, exato. É só cancelamento. Nada, né? A gente é Então, tipo o Danilo Gentili, é contra cancelamento, é incancelável, entendeu? incancelável. Aí eu e o Valtinho, a gente trabalha com futebol e eu, principalmente, eu não sei você, Valtinho, eu odeio entrevista de jogador. Então, o jogo do Neymar lá, Santos e Remo, o Neymar deu 2 assistências. Falei, pô, maravilha, eu quero ele na Copa, eu gosto do Neymar. Então eu falei, pô, 2 assistências, quem sabe o Ancelotti ainda convoca ele e tal, tava torcendo por ele, só que Era depois do aquele jogo... lampejo que todo mundo fala. Ele pode não estar bem Então. fisicamente, mas o lampejo pode Exato. resolver. Bom, não sei. 2 assistências pra mim, eu sempre sou um otimista, então eu acho que ele ainda pode melhorar. Aí, depois do jogo, eu falei, bom, desliguei a TV, eu mudei de canal, sei lá. Aí fui pro quarto, eu tava no celular, falando, porque o Seleção Sport TV dá nota 0 para a fala misógina do Neymar pós-jogo. Eu falei, puta que pariu, o que ele falou? Não, Meu já- Deus do céu. Aí eu fui no Twitter. Não, ele deve ter falado uma merda. Muito Federal. bem. Ah, não, porque o árbitro homem, não era a Daiane Muniz, que é mulher. Não, é o irmão do Wilton Pereira Sampaio, o Sávio Pereira Sampaio, está de Chico. Ele tá bravo, tá de Chico. Era isso que o Neymar falou, meu E Deus ele do falou céu. muito ainda em tom de zoeira. Em tom tá, de sei zoeira. lá, Tá de Chico. bravo, tá de é. Chico. Meu, quando eu me dei por conta que o Neymar tinha sido acusado de misoginia por falar que o árbitro homem tava de Chico, eu falei, não, acabou. Aí é sobre quem fala, Bárbara. É só sobre quem O fala. Lula deve falar isso todo dia, toda semana lá, na rodinha Ele lá. falou da mulher da Greludulo.
a O- ministra dele lá, gente, para. Falou que colocou a Glaze porque é mulher bonita, então pode ajudar a provar mais E coisas. que não é isso. bonita também. É bom que se Eu fale, ia né? Que não falar é isso nada agora, bonita. dá pô. licença, gente. Bonita Pelo amor de Deus. em que padrão? Mulher bonita. Mas assim, ele claramente é um tiozão velho que nem sabe o que é essa coisa de misoginia. Ele, né? Sempre a vida inteira pô, aprontou, e todo outra? mundo sabe Não essa história sabe. dele. Se o Lula sabe. fala isso e é acusado de misoginia, eu ia defender o Lula. Eu, que não sou petista, ia falar, pô, não, é normal, ele tem seus quase 80 anos, é normal Sim. falar isso, pô. Eu Pelo acho amor que de ele é Deus. indefensável. Só nisso que a gente, Não, a gente pô, discorda, mas é porque que é um aí- comunista vagabundo. Então, mas aí não é consigo. sobre o que se fala, é sobre quem fala. Lógico, sim, sim. Certo? Sim, mas é bem isso mesmo. Mas a gente está vivendo esse silenciamento, e esse silenciamento tende à direita. Ele não é um silenciamento total, tá valendo para todo mundo? Tá valendo? Não, não tá valendo. Tá valendo, não. Tá valendo só pra direita. Esse que é o perigo. Porque é isso que eles querem. Você acha que uma coisa que eu sempre brinco com meus amigos é que viraliza muito na internet o vídeo das pessoas mais à direita, eventualmente apanhando, fisicamente, inclusive, da esquerda. É aqueles caras que vão lá na faculdade ou em protesto, lá Sim. fazer perguntas, claro, Abraço eventualmente pro até... Mamãe Falei, que já esteve É, no podcast Maçonaria FC, hein? Exatamente. O pessoal do MBL faz muito isso, o Guto vai na Paulista e fica fazendo pergunta lá no meio do protesto. A gente vê o pessoal em faculdade, universidade principalmente, sempre apanham, né? Sim. Eles estão sempre apanhando. Eu sempre falo assim, caralho, o pessoal da direita, eles querem mostrar um certo controle e expor o descontrole da esquerda, e eles sempre apanham. Você acha que às vezes, a gente já postou até no nosso perfil da Maçonaria alguns vídeos do Jordan Peterson, não sei se você conhece, Aham. e ele tem um vídeo que eu gosto muito dele, que é um corte de uma fala dele, que ele falou assim, o homem tem que estar preparado para ser... Qual que é a palavra? Eu ia falar violento, mas não é violento, mas é mais ou menos isso. Ele fala assim, o homem tem que estar preparado para ser, de alguma forma, ameaçador. Sim. E aí o cara fala assim, ameaçador? Tem que estar pronto pra ameaçar alguém? Você acha bom ameaçar? Ele fala, não acho bom. Isso não significa necessariamente que você tem que usar. Sim. Mas você não pode confundir fraqueza com ser bom. Porque se você não tem capacidade de ser violento, você simplesmente não é bom, você é fraco. É ter as armas, E né? ser fraco Sim. não faz de você bom. Ser bom tem que ser forte, você tem que estar muito pronto para ter força. Até para não usar. Ele até cita que no mundo das artes marciais você sabe muito isso, né? Se o cara aprende a ser muito técnico, é quando o cara diminui briga na rua, é quando o cara fica muito mais seguro para não precisar usar todas as armas que ele adquiriu ali. É igual um extintor de incêndio, né? Você precisa ter, mas você não quer Pra usar. não usar, Sim, exatamente. precisa ter pra não usar. Mas você tem que estar pronto para usar se for o caso. Você tem que ser alguém capaz de proteger sua família. Se você não é capaz de proteger, né? Você acha que falta isso? E no fundo a gente já até falou um pouco disso aqui, mas a ideia dessa divisão que a gente citou aqui, algumas pessoas como Lula nesse caso, né? Mas a esquerda como um todo passa por aí de enfraquecer mesmo, tirar nossa capacidade de, como homem, de ter esse poder de ter uma espada, ainda que não para usá-la, né? Sim. Acho que é a metáfora. Sim, é a emasculação do homem. Exatamente. É o que eles fazem. Porque é um homem que não protege a mulher não protege. A mais fácil de ser manipulada, ela é manipulada e eles fazem dela a marionete que eles querem. Ele é o tempo todo assim. O mesmo se aplica, por exemplo, à posse de armas. Por quê que eles não querem que tenhamos porte de armas? Eu sou a favor. É muito melhor uma arma na minha mão do que eu ser rendida por um bandido que, além de me roubar, vai me estuprar e vai deixar morta. Isso não vai acontecer na minha linha da vida, mas eu não quero ser refém dessas pessoas que estão armadas. Mas o cara pensaria duas vezes antes de atacar alguém, se tivesse a mera possibilidade da pessoa carregar uma arma. Carregar uma arma. Esse é o ponto. E da mesma forma, o homem, ele tem que ter não somente o instinto, mas a capacidade de proteger. Embora, por exemplo, quando o pessoal da direita faz esses movimentos, que são movimentos mesmo pensados para poder... eles falam que a direita é agressiva, né? Não, a direita usa força quando precisa. Vou usar força ali com os adolescentes que estão se debatendo ali na universidade, né? Não tem sentido. A Eduarda mesmo, Campobiano, né? Eduardo Campobiano? Eu acho que o sobrenome dela é esse, que levou um soco na boca fazendo essas entrevistas. Então, assim, você vê, as pessoas, elas não querem discutir, elas querem ter razão, e para ter razão elas vão bater. Agora, nós temos que entender que a força vai ser usada quando for necessário em defesa da vida. A gente não vai sair espancando todo mundo. Você falou das armas, eu lembrei um negócio. Esses dias eu vi um corte na internet que eu dei muita risada. Era um cara, eu acho que ele é da área de direito, eu não conhecia ele, mas ele tinha uma caixinha de perguntas, e o cara perguntava assim, doutor,
se eu matar o vagabundo que entrou em casa usando um 38 não registrado, isso dá pena? Ele falava assim, não, porque você entrou em luta corporal, tomou o 38 do vagabundo. É óbvio isso. Entendeu? Claro. Esse 38 nunca foi teu. Você usou pra proteger. Sim. Aliás, a gente Esse- falou do esse- Marcelo Brigadeiro. Exatamente, ótimo. Ele contou uma história que ele foi pra cima de um bandido Eu e contei agora pra ele Bárbara. tá A gente tava Ele tá conversando com sobre problema. isso antes do que ele contou pra gente no podcast. Que o bandido sumiu. Ele levou pro morro e o cara desapareceu. Vai saber o que aconteceu. Sumiu. Ô, Bárbara, deixa eu trazer uma palavra que eu ouvi você falando recentemente nas suas redes sociais, que eu acho muito interessante o debate profundo em relação a ela, que é a palavra vontade. Uhum. Eu dou aula de inglês e em inglês, às vezes, meus alunos perguntam como é que fala? Tô com vontade de beber uma cerveja. Não é muito isso em inglês. Vontade até tem, will, feel like, mas I want, eu quero. Uhum. E eu tenho a impressão que no Brasil a gente usa muito vontade, tô com vontade, não sei o quê, e eu vi você batendo nessa questão. Estou trazendo para a questão da pornografia, que eu acho um tema fundamental que você também trouxe, e eu queria saber de você se a questão do ser humano lutar contra a própria vontade, que às vezes nem é negativa por si só, mas talvez a gente ter um freio interno é o que leva a gente pra frente. Seria mais ou menos isso o teu ponto? Sem dúvida, tem uma passagem, inclusive, do Napoleão Hill. Eu tenho que lembrar qual dos livros dele que eu li, onde ele fala sobre a energia sexual, o poder da energia sexual quando ela é direcionada, porque é uma energia que a gente tem única. Quando nós direcionamos, você já deve ter lido isso, eu tô tentando lembrar qual Não. livro que foi, não sei se foi Pensa, Enriqueça, e ele mostra a transmutação, o capítulo chama Transmutação da Energia Sexual. E aí ele mostra como que acontece esse processo de você, que não existem os homens que são multimilionários que ficam dispersando energia sexual, eles são casados, eles têm filhos, porque essa dispersão gera pobreza. Então, você conduz essa energia, então isso te dá mais foco, isso te dá mais domínio próprio sobre o seu próprio corpo. Porque, do contrário, o que acontece? Você vira refém. Você vira refém. E aí, a gente descamba para uma coisa que é muito louca, cara. A objetificação. Entende? Porque você passa a olhar para a mulher como um objeto performático. E passa a se olhar como um objeto performático também. Ah, mas eu não tenho o pau desse tamanho, eu não tenho aquela bunda. Então, a pessoa ela já é medida. Isso acontece no inconsciente. Se a pessoa só consome pornografia, inconscientemente ela vai ser uma pessoa que vai ter que, tem vários estudos sobre isso, vai ter que tomar mais remédios para poder dar conta de uma noite. Que a Quem não dá realidade conta. não é daquele jeito. Porque né? a realidade não é daquele jeito. Então ele cria uma distorção na realidade. E a mulher vira um objeto, ele vira uma pessoa que tem que performar algum tipo de situação, ele não performa, entra em depressão. Então é um ciclo que, tipo assim, é altamente destrutivo, além de empobrecedor. Tem uma frase que eu tenho quase certeza que é do Kant, sabe? Aquele filósofo Emmanuel Kant. Immanuel Kant, que é assim, a real liberdade não tá em fazer tudo o que você quer, ao contrário. Sim. Tá em fazer tudo que você conseguir fazer sem sofrer muito o que você não quer. Se Uhum. você ficar preso só ao seu desejo, você só consegue fazer o que você quer, você tá preso, na Você vai verdade. comer mal. Fudido, né? Você só faz o que você quer, você se ferrou. Quando você consegue, com uma certa tranquilidade, fazer as coisas que você não gosta, isso sim, a real liberdade faz muito sentido, né? Sim. Tem muito a ver com esse raciocínio. Maturidade traz isso, né? Porque quando a gente é criança é só vontade. Eu tô com vontade disso, vontade daquilo, e o ser humano maduro, ele tenta meio que se frear. Porque o mundo, ele tá cheio de álcool e tabaco e drogas e açúcar e sal e tudo. Você tem que escolher o que é pra você, o que não é, né? Eu acho que a nossa força vem muito das escolhas, né? Da vontade. Eu gostei muito do seu vídeo, que você fala sobre frear vontades. Sim. Não é porque tá no mundo que você precisa usar. Não, e não precisa. Isso é um exercício de maturidade, porque quem vive de afetação em afetação por quebra de expectativa é uma criança até 3, 4 anos de idade. Depois que ela vai passando, até com 4, ela já... Ah, tá, entendi. Não, então não posso por causa disso. Então a gente vai para um domínio da razão. Da razão, aí a gente vai transitando para a comunicação. Depois a gente entra num núcleo, que é a camada 4, que o Olavo traz até nas 12 camadas da personalidade, que é a camada da afetação, que é onde a maioria dos brasileiros está. Então, tipo assim, fica todo mundo preso no afeto. Né? Eu não consigo avançar por causa das dependências, das relações de dependência emocional. Não consigo exercer minha força, porque se eu exerço minha força é onde prende o homem. Não consigo exercer minha força, que é aquela força do adolescente que rompe. Ah, mas adolescente é rebelde. Ele tem que ser.
é a força dele no mundo. É o processo de maturidade dele. É quando ele desvincula e fala assim, eu sou uma pessoa no mundo, eu preciso exercer essa força, quebrar a cara, e aí eu avanço mais uma casa para a casa do trabalho. Então, todos esses papéis, esses universos que a gente vive, até de rompimento, né, esse período da adolescência, não que ele vai ser uma pessoa má, não, uma pessoa que ela vai colocar, não, mas a minha opinião é essa. Eu tenho um filho de 13 anos em casa que é um cara, tipo, se eu for falar que adolescente dá trabalho, não, ele não dá trabalho nenhum. A gente troca ideia e a gente sai e passa até tarde trocando ideia. Não dá trabalho mesmo. Ele nunca passou por uma fase difícil? Não, mas ele Não. tem a imposição dele. Não, mãe, pô, mãe, não, tem nada a ver, mãe, você fala isso, sabe? Tem essa fase, mas não tem a rebeldia. E essa fase, ela é importante, porque ele está se firmando como uma pessoa no mundo. E aí a gente foi tirando isso de alguma forma. Então a gente impediu a sociedade de amadurecer. E aí as pessoas estão presas e não conseguem nem se realizar. E fica nessa camada de afetação. Tudo dói. Tudo é o meu umbigo. De alguma forma, você está falando que seu próprio filho está inserido nisso? Que ele deveria estar vivendo uma fase diferente e não está por conta da sociedade? Não, ele que está ele lida vivendo. bem com a frustração. Ele lida bem. Ele lida bem. Eu tô falando que, em geral, meio que a sociedade está programada para ficar nessa camada de afetação, onde é só o meu umbigo que dói. Tudo ofende. Tudo ofende. Você vê o discurso, por exemplo, se você pegar o discurso da do Roda Viva lá do Filipão, Érica Hilton, você vai ver que é uma camada só de afetação. O meu lugar, a minha conquista, você vê isso claramente, aquilo ali é a camada 4 da afetação. Ela não tá com isso resolvido. Existe uma puta de uma dependência emocional que não foi resolvida. E ela vai pro confronto, tipo assim, eu quero que todos agora me adorem. É um ressentimento contra o mundo. E aí ela vai pra uma camada de vingadora. Eu tava pensando esses dias que eu acho que essa mulher, ou a Erika Hilton, ela se acha mais mulher do que uma mulher cis, porque ela escolheu ser mulher. Eu acho que ela tem isso dentro dela, sabe? Sim. Eu sou mais mulher que você porque é uma decisão minha, entendeu? Você nasceu do seu jeito. Me veio isso esses dias. Falei, eu acho legal essa... Você citou algumas vezes seus filhos aqui, principalmente seu filho de 13 anos, né? Eu tenho uma filhinha de 3. Mas eu acho legal, assim, quando você consegue isso que você falou, né? E a gente tá muito no começo da jornada, você já tá alguns passos à frente, né? Mas... quando você consegue dar limite, dá trabalho. Para uma criança, ela fica o tempo todo te desafiando. E se você amolecer 2 semanas, ela escapa, sabe? Começa a fazer merda. Você percebe no dia a dia, sabe? É o tempo todo, não pode, limite, frustrando, pra pessoa entender que ela não é o fim do mundo. Papai e mamãe te amam, mas é só, tá? O resto a vida é como ela é. Então, é o tempo todo ensinando. Assim, quando é muito piquititica, quer pôr o dedo na tomada, você vê... Não pode, com firmeza. Depois cresce, começa a querer desafiar, eventualmente. Eu lembro um dia com a minha esposa no colo, ela deu um chilique, ela era muito pequenininha ainda, ela deu um tapa. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um drama aqui, que é pra ela entender a seriedade do que ela fez, né? Então pus num canto, que você vai ficar aqui até você pedir desculpa. Ela lutou, ela não queria pedir desculpa. Então, mas assim, dá um trabalho. Mas é um processo tão prazeroso, porque você vai formando literalmente um indivíduo que é gostoso de conviver, sabe? Sim. É um nível de prazer que é maravilhoso, assim. Às vezes eu vejo amigos meus que não querem se dar esse trabalho do dia a dia, aquela coisa de estar no celular, não vou educar agora, deixa. E você vai começando ter momentos assim que, vou sair sem meu filho, graças a Deus, sabe? Você percebe que a pessoa tá tendo... E claro que eventualmente é bom você ter, né? Você manter a unidade do casal, viver momentos que o filho não tá junto, mas eu e minha esposa, a gente ainda, ela tem 3 aninhos, mas às vezes pintar um casamento, a gente fica meio, será que não vale a pena levar ela? Puta, é um casamento, não tem nada com ela, mas é gostoso estar com ela. Quando você consegue um indivíduo com limite, o oposto do exemplo que você tá dando da Erika Hilton, né? Que é isso, é tudo sobre mim, e fica um ressentimento, uma vontade de, cara, não, relaxa. Vale tão a pena, né? Esse processo todo é tão prazeroso. Sim, você tem 3, cara. né? 4, como você disse. Sim, e é tão prazeroso, porque assim, eu e Vinícius agora que a gente tá tendo realmente, desses últimos 13 anos, sendo muito sincera com vocês, esses dias que a gente foi sair sozinha. Esses dias, cara, tem noção disso? Ou então, 3, quando alguma avó, tanto a minha quanto dele, vem, mas era muito raro. Eu não sei quanto tempo tem que eu e Vinícius a gente não saía sozinho. E agora eu tô tendo muito evento em São Paulo, muito compromisso, a gente tá vindo sozinha à noite. E tem sido super legal, assim, a gente continua se curtindo como os jovens quando a gente se conhecia na UFMG. E a gente vê que as crianças... quem cuida? O Ravi.
Legal. Ele é o carinha que cuida das meninas. Que legal. Entendeu? Aí ele faz a janta, ele faz o almoço. Aí a gente já criou a rotininha quando a gente sai, que é a noitada dos irmãos. E aí pode assistir filme até mais tarde, faz uma pipoca de leite ninho. Então tem as coisas que são deles, que eles vão viver, que eles vão construir enquanto irmãos também. E a gente não pode perder essa dimensão, cara, de que a gente tá, assim, trazendo pessoas ao mundo. E essas pessoas, elas têm os núcleos dela, né, com os pais, e ao mesmo tempo na relação dos irmãos, que é uma coisa... Tenha mais filhos, tá? Dica aqui. Estamos trabalhando nisso. Zé Trabalho, cara... Eu sou o único, tá? Eu não tenho irmãos, não. Mas... Ah, mas você vai ter muitos filhos, né? Quem sabe? Cara, Tomara. tenho. Tomara. Porque eu vou te falar, a dilatação do amor, esse fenômeno, pra mim, ele é surpreendente. Que é a questão, assim, você ama muito sua filha, e você não consegue imaginar um amor maior do que esse, correto? É isso. Quando nasce o outro filho, você fala, não, que o negócio... Cabe mais. Mano, o bagulho é doido demais. Eu acho muito doido, porque, tipo assim, bom, o coração já dá aquela dilatada, você fala, A insegurança de ter o segundo, às vezes é assim? até pensar, será que eu vou conseguir amar o segundo como eu amo o primeiro? Porque parece que não cabe mais, né? Isso. Cara, mas é um negócio, assim, que é transcendental. Por isso que as pessoas querem roubar as pessoas de viverem o que é o seio familiar, o que é uma vida com Deus, porque é transcendente. Entendeu? Quer brigar no material? Bicho, foda-se o comunismo, foda-se o capitalismo, briguem entre si. Agora, o transcendente ninguém vai tocar. Então, o oposto, de fato, do comunismo é o cristianismo. É a constituição da família, porque a gente vai pro imaterial. Ninguém consegue tocar nisso, cara. Quando as pessoas viverem essa experiência, aí vai falar, não, é por isso que tentaram roubar de mim, porque isso aqui me leva pro céu. De verdade. A gente tá chegando na reta final, Mal. Fala um pouquinho do Farol e Forja. Sim, eu projeto tenho... do Casarré. Eu tenho um alerta aqui, quem sabe até um convite para te fazer aí, você que tá assistindo, ó. É um summit que vai rolar 24, 25 e 26 de julho. Curadoria do Juliano Casarré, destinado a debates como o que a gente está travando aqui com a Bárbara Ranelori. Homens, valores, então convido a todos, a Machonaria FC convida vocês que estão assistindo aí a esse summit que vai ter, tá bom? Vamos dar uma olhada agora no vídeo que eles prepararam pra gente. Manifesto do projeto. Nossos antepassados não perdiam tempo tentando entender o que era ser homem. Eles simplesmente eram. Eles aprendiam com os mais velhos, olhando, imitando, errando, acertando. A vida exigia. A família e a sociedade dependiam deles. Se eles falhassem, tudo ruía. Hoje ficou fácil demais, né? A comida vem pronta, o prazer vem rápido, o entretenimento nunca acaba. Nós ganhamos facilidade, mas perdemos o rumo. A escalada tecnológica trouxe com ela um abismo moral. Nas últimas décadas tentaram nos convencer, a nós, homens, de que a nossa força é um erro, que a nossa natureza é essencialmente tóxica, que toda liderança é opressão. Confundiram de propósito autoridade e autoritarismo. Que tudo o que há de mal no mundo é culpa nossa e nós acreditamos. Abaixamos a cabeça, pedimos desculpa por ter nascido e então veio a confusão. O homem que sonhava em atravessar oceanos, escalar montanhas, explorar o desconhecido, prover, proteger, construir, agora muitas vezes não quer levantar do sofá. Entre as muitas coisas que perdemos e abandonamos, uma é essencial: os ritos de passagem. Um dia, um menino saía de casa, quando voltava, ele era um homem. Hoje, muitos nunca saem. Vivem presos a um cordão umbilical invisível, numa infância prolongada, confortável e estéril. Sem ruptura não há crescimento, sem risco não há maturidade, porque a verdade é simples: homem não nasce pronto. Homem é forjado no peso da responsabilidade, no calor do trabalho, na disciplina silenciosa de todo dia, mas ele também é forjado onde poucos olham: no lar, na fidelidade, na presença como pai, e também num lugar ainda mais profundo, na vida interior, na fé, no silêncio, onde o homem consegue se encontrar consigo mesmo e com o seu Criador. Sem isso, ele pode até vencer por fora, ficar fortão, ganhar dinheiro, mas por
dentro ele vai estar vazio. E outra coisa grave, nós nos afastamos uns dos outros, nós nos isolamos. Parece que acabaram as longas conversas, a amizade leal, onde o homem afia e desafia o outro. E sozinho o homem se perde. Um homem sozinho numa floresta é uma presa. Um grupo de homens é caçador. Por isso é hora da gente se reencontrar, olho no olho, palavra firme, no fio do bigode, riso alto, zoeira, desafio, como sempre foi. Ambientes onde haja exigência, mas também fraternidade. Eu não estou falando da gente ser um bando de ogro, não, sabe? Um bando de homem subindo a montanha para gritar. Estou falando da gente ser homens inteiros, fortes, sim, mas também capazes de contemplar o que é belo, capazes de chorar com a dor do nosso irmão, chorar com a beleza do mundo, com um beijinho de um filho, de uma filha, firmes na batalha, mas gentis dentro de casa, capazes de proteger, mas também de amar. Porque o mundo não precisa de homens perfeitos. Aliás, ninguém é perfeito, nem um homem, nem uma mulher. O mundo precisa de homens presentes, de homens bons. E é por isso que eu criei o Summit, o Farol e a Forja, o maior encontro de homens do Brasil. O farol, né, que ilumina o nosso caminho no meio da escuridão, e a forja, que é onde o homem é moldado, temperado, endurecido ali no fogo da realidade. Vão ser 3 dias, 24, 25 e 26 de julho, 3 dias para a gente realinhar a vida, reencontrar o essencial, para a gente se alimentar uns aos outros, se encher de esperança de novo, porque no fim é isso, ou a gente assume o nosso lugar no mundo, ou alguém assume por nós. A gente se vê lá. Segue aí o Farol e a Forja. Ussa! Ô Bárbara, eu queria trazer uma questão que eu pessoalmente discordei de um dos seus vídeos, então eu queria saber pessoalmente, estou tendo o privilégio aqui de ter a própria vetora dessa questão para me explicar, que foi em relação ainda à lei da misoginia, que você falou que existem algumas letras de funk que seriam criminalizadas. Uhum. Se tem alguma coisa desse raio dessa lei que eu acho que serviria para alguma coisa, é criminalizar esse lixo de funk. Não um estilo, obviamente, mas algumas letras que eu simplesmente considero criminosas. Eu acho que a pessoa que compôs aquilo ali, ela tem um pouco do crime no cérebro dela. Uhum. Como, por exemplo, uma letra que você citou na tua rede social, que é: o cara deu bebida pra mulher, transou com a mulher, abandonou a mulher e tá ensinando isso pros outros. Faça isso que é legal. Então, uma coisa que eu discordei de você é: essa lei vai fazer isso e tal. E eu odiei a lei, mas eu falei, pô, eu acho que pra isso, pelo menos, ela serve. Você entendeu meu Foi ponto? uma reação de massa nisso aí. Entendeu? A pergunta é você se explicasse. já tem formas de punir esse tipo de leis de música Então, sem essa lei, né? Que aí Pois não é é, com liberdade de certeza. expressão, é É diferente. incentivar estupro. Exatamente. Então, quando eu vou mapear um vídeo que eu sei que ele vai sair da bolha, eu faço ele propositadamente. Então, eu já sabia que ele sairia em função dos comentários a favor da lei, vindo das pessoas que não querem que o funk faça isso com a mulher. Uhum. Então, aquilo ali foi pensado. Mas pra quê? Porque eu queria que ele chegasse nos funkeiros que são de esquerda. Uhum. Esse era o meu objetivo naquele vídeo. Por quê? Para que a gente ganhe mais voz contra a lei da misoginia. Vocês vão se foder também. Vocês vão se fuder também. Então, o meu objetivo, claro, foi aquele ali. Eu odeio funk. Tanto que eu fiz outros vídeos, até o vídeo do Neymar também, que foi outro que viralizou, justamente falando isso. Cara, como que você vai falar que ele tá falando de Chico e não vai falar do funkeiro? Não. Então, sejamos, no mínimo, coerentes. Mas é uma prova de que não existe coerência. É sobre quem fala. É sobre quem canta. Então, é sobre isso, assim, aquela questão. Mas eu recebi Eu imagino. muita feedback, mensagem, né? muitos feedbacks. Uma amiga minha mandou mensagem bem puta. Porque eu Você cresci, conhece eu cresci ouvindo aquela banda que Funcionou. chama o Planet Hemp, eu não sei se vocês vão lembrar. E aí eles foram presos lá na década de 90 por apologia à maconha. Falava, pô, mas o cara só tá cantando e tal, é um crime, beleza. Agora, diferente de você fumar maconha, você ensinar alguém a estuprar alguém na rua e largar a pessoa uma lá, entendeu? bala. Então, Sim, total. isso eu acho que realmente é uma puta apologia que tem que ser criminalizada mesmo. Tem. O cara gravou aquilo ali na gravadora, já vai pra cadeia, entendeu? Nesse sentido, a minha única preocupação e também um questionamento interno, assim, até com os amigos, será que vai criminalizar ou eles vão entrar num outro estereótipo que é cultural? Ah, e Entendeu? sempre tem a Uhum. justificativa, né? Ah, não, aí é diferente, é a cultura da favela. Ué, eles estão querendo barrar a lei 824? 824 ou 826 do Príncipe? Orleans e Bragança, né? Sim. Eu soltei Uhum. esse vídeo hoje, de vez em quando foge os números. Mas da Sharia, né?
Que eles estão querendo Do barrar. Islã, né? Que foi tido como islamofobia, basicamente, né? Mas olha que absurdo. Olha que absurdo. É absurdo. É legal que esse pessoal que defende isso, manda lá pro Irã, Vai manda lá, lá, vai lá. pra Arábia Saudita. Mas não é o pessoal que fica bancando que protege a mulher e agora vai colocar uma lei para que isso não se assemelhe no Brasil para a mulher não ser apedrejada. Aí eles não querem. Pelo amor de Tem nenhum Deus, sentido. não tem nenhum sentido. Aí você vê que é só manipulação, mais nada, né? É. Eu vou fazer uma última pergunta, posso, dona Bárbara? Pode. Hannelore. Hannelore. Mas na Alemanha é Hannelore. Hannelore. É o que É dizem. alemão o seu sobrenome? É alemão. Vamos abrir um parênteses? Tem uma Bora. história muito doida nisso. Diga. Esse Hannelore veio de uma revista que minha mãe estava lendo quando ela me pariu no Hospital São Francisco, lá em Belo Horizonte. Só que, depois que eu fiz o meu rastreamento de DNA, que eu fiz o mitocondrial também, Que legal. eu descobri que meu DNA, por parte materna, vem da Europa. Então, eu tenho 60% de DNA europeu e 29% de DNA africano. E a linhagem mitocondrial vem da Alemanha. Então, Adotou uma previsão, Hannelore. Ou basicamente, seja, da a sua parte mãe. feminina vem toda da Alemanha e a gente não Sensacional. sabia. Que legal. Seu sobrenome maravilhoso. Desculpa por ter errado, falado Hannelore. Galera, tem Hannelore, tá bom? Não tem problema. A minha pergunta, dona Bárbara, é se na sua vida você sofre o racismo real, porque você é uma baita mulher empoderada, não sei nem se você gosta dessa palavra, mas, sabe, é uma mulher self-made woman e tal, você é ferrada. Agora, você acha que o Brasil é racista? Você sofre o racismo real mesmo? A gente tem que combater ainda nesse país como racismo de verdade? Eu acho que deve ter, sim. Eu não sou a pessoa mais adequada. E aí eu vou te explicar. Eu não sofri racismo. Eu tive episódios. Episódios, por exemplo, quando eu tinha lá meus 12, 13 anos no colégio militar, um negro sentou do meu lado e falou, vou sair daqui porque preto fede. Eu era uma criança. Eu cheguei em casa e minha mãe falou, não liga pra isso, ele não sabe do que ele tá falando. Minha mãe mulher, era uma viúva de 30 anos na época, neguinha, linda. Ele falou, não, tá, ele não sabe o que tá falando, beleza. Quando eu passei em primeiro lugar na federal no meu curso, chegou outro negro na minha frente e ele falou, você só passou porque você é negro e tem cotas. Então, assim, sempre que essas falas vieram até mim, e esses movimentos que eu senti um choque interno, vieram de outras pessoas negras. Então, eu taquei o foda-se mesmo. Eu sempre falei, eu vou fazer isso aqui com a minha vida e vou fazer. Eu não vou ficar num lugar que determinaram para mim. Então, o que eu percebo dentro desse contexto histórico que a gente vivenciou é que a senzala ideológica, ela tem colocado as pessoas, os negros principalmente, agora eu posso falar com uma mulher negra, numa espiral de silêncio. Você não pode falar. Você não tem esse lugar. Você não tem consciência de classe. Cara, eu venho da periferia. Eu cresci vindo da periferia. Eu não tenho consciência de classe. Eu vi o que acontecia na periferia. Agora, qual que é a diferença? A mente é diferente. Então, eu sei da importância de eu me cuidar, de eu estar bem. Eu sei que se eu não estiver bem e cuidada, que isso é uma questão de, tipo, autocuidado mesmo, de amor comigo mesmo, com o meu corpo. Eu sei que ele é o que vai me levar em todos os lugares. É até um respeito ao outro. E respeito a outra, beleza é um serviço. Então, qualquer lugar eu sou muito bem recebida. Agora, então eu não posso falar que eu vivo alguma coisa relacionada ao racismo. Tive esses 2 episódios. Ah, mas você não... Não. Não é uma questão sei. pra você. Não tive problema de relacionamento, não tive problema de solidão da mulher negra que eles tentam incutar. Então, o que eu acredito? E que é uma coisa que eu trago muito, inclusive na Liga Soberana, quero deixar aqui o convite para todo mundo ir lá na Liga Soberana, @Liga Soberana. Vou dar uma aula dia 25 de abril, não sei quando sai essa aula, esse vídeo. Não, vai antes. Mas se for antes, assistam essa aula que vai ser super legal no YouTube. Mas, então eu tenho esse trabalho que é justamente isso. O que coloca na sua mente, você vai construir externamente. Vai construir. Eu tenho várias formas, assim, de comprovar como que isso acontece. E se eu falar assim, não, se eu me olhar no espelho e falar que merda, que horrorosa, sabe, não presta pra nada, a sua cor. Não, sabe que eu olho pro espelho e eu falo assim, eu me escolhi pro sucesso. É impossível, cara, não tem como dar errado. Você tá entendendo? Que legal. Mas quem que vai alimentar isso? Isso aí, é um desejo real, né? Acho que não é só um desejo, é uma predisposição a. Uhum. A cada 3 meses, sabe o que eu faço? Ah, mas tudo dá certo pra você. Dá certo. Você faz isso daqui a cada 3 meses? Eu tenho um sonho, eu escrevo esse sonho.
Depois eu vou lá e traço 5 objetivos que vão ser cumpridos nesses 3 meses. Para cada objetivo, eu coloco 3 metas e como que eu vou cumpri-las a cada mês. E depois eu destrincho em ação. Eu pago o preço. Todo mundo faz isso? Não faz, cara. Agora, de cada 3 meses, se você fizer isso de 3 em 3 meses, duvido que a pessoa não tenha um salto de realização. Eu sabia até quando que eu ia ter 1 milhão de seguidores. Que ia ser agora. Porque eu coloquei como meta. Você investiu, Bárbara? Não, é tudo no orgânico, mas, bicho, dá um trabalho do cacete. Nossa, imagina. Ela é Engraçado braba, que- hein? Engraçado. Ela é braba demais. Não sei se vocês já viram um filme que chama. Eu não sei se a tradução em português é ficção americana, mas eu lembro. American Fiction. Há uns 2 anos atrás foi pro Oscar e tal. O que é raro, porque o Oscar tem premiado muito inclusão, essas coisas, e menos um debate real, né? Mas o personagem principal é um escritor negro, só que ele é um filósofo. Uhum. E ele não faz muito sucesso, ele vai lá no editor dele e fala, cara, meus livros não estão fazendo... Aí o editor começa a falar assim, mas você quer escrever sobre filosofia, cara? Escreve sobre o Bronx, sobre a vida dura que você teve na infância. É isso que a inteligência pública quer de um negro. Aqui é Aí- capoeira, pichação e tal, Aí né? ele fala assim, mas eu não sou um negro, sou um escritor. Que é negro, mas aqui, nesse momento, eu não quero ser interpretado como um branco ou como um negro. Eu sou um escritor de filosofia. Não importa se eu sou. Então, assim, eu acho muito legal, porque, claro que existe racismo, claro que existe preconceito, claro. Tem um amigo nosso da faculdade que também saiu do armário uns anos atrás, é homossexual, e ele falou engraçado que os amigos mais próximos, eles começaram a me tratar assim. Eu te respeito. Que saco, né, cara? Ele Pô, falou, cara. cara, os caras mudaram comigo, sabe? Ninguém foi preconceituoso de me tratar mal, de não querer ser um amigo, mas os caras mudaram comigo, É tipo... por não- isso que vocês não saem do armário aí, tá vendo? Tá cheio de gente querendo sair do armário, mas tá É. E esse tipo de preconceito indiretamente, dessa, às vezes, muito da galera metida a ser do bem, Sim. de que eu te respeito, viu, É. negro, desde que você escreva sobre o Bronx. Exato, Não vem você querer ser filósofo, não. Então, assim, o debate não é sobre a cor da pessoa, sobre o sexo da pessoa, certo? Sobre homem, mulher, sobre hétero, homo. O debate é, cara, ele é um bom escritor de filosofia ou não? Essa mensagem do filme é muito legal. É um filme que eu aconselho a ver. Sim. Vale muito a Cara, pena. e isso acontece o tempo todo. É muito legal você trazer isso aí, porque eu sempre tive em lugares que, assim, em vários lugares que eu tive, em quase 90% deles eu era a única negra. E teve um recente, que foi um evento no Jockey Club aqui em São Paulo, que eu cheguei, olhei para as meninas assim, as organizadoras são grandes amigas, eu falei assim, puta que pariu, gente, eu tô vivendo a solidão da mulher negra, que palhaçada é essa? Aqui só tem eu de preta. E uma galera muito massa, a gente ria disso. Eu quero que as pessoas me olhem como eu sou. Isso aí. Eu sou assim, tá? Então, tipo, tem gente que fala, mas a gente não não nos usam como... como é que chama? Referência de beleza, nenhuma referência de beleza é negra. Eu falei, meu amor, eu sou minha própria referência de beleza. Você não é não? Posso fazer? Eu sou. Eu olho no espelho e falo, nu. Entendeu? Tô voando. O São Paulo Futebol Clube tá com um técnico negro, que é o Roger Machado, e na base a gente contratou o Júlio Batista, que também é negro. Uhum. Aí num dos grupos que eu participo, de amigos, no WhatsApp, alguém mandou lá, não, eu acho muito importante, o cara é branco, acho muito importante a representatividade do São Paulo em cenário nacional, porque agora temos um técnico negro na base, um negro no profissional. Falei, meu amigo, eu não quero saber a cor da pele do nosso treinador. São Paulo vai ganhar ou não? Eu quero ser um excelente treinador. Se o negão for bom pra caramba, Ninguém ele que se fique importa. a vida inteira no São Paulo. Agora, pô, se for um branco ruim, ele que vá pra merda também, Se eu pô. fosse contratar pro basquete, eu queria o LeBron James, não importa a cor dele. Acabou. Exatamente. Acabou o Mas debate. é isso, então, mas esse objeto de separação, a forma como se separou, é uma das ferramentas que o narcisista utiliza. Se você lembrar do caso, que eu sempre trago, né, a questão do golpe, porque o narcisista, o que ele faz? Faz um exercício de triangulação. Ele coloca todo mundo contra todo mundo. Não, você não pode conhecer fulano, porque fulano é não sei o quê. Não, fulano fala não sei o quê. E aí é o que ele faz. O que o sistema fez no Brasil? É preto contra branco, mulher contra homem. Você tá entendendo? Agora ainda mais. É evangélico contra umbanda, coloca todo mundo contra todo mundo. É o que o narcisista faz no nível emocional de um relacionamento amoroso. Só que a gente está vivendo isso no nível nacional. Uhum. Se a gente não romper isso pro objetivo comum que a gente tem de sermos uma grande nação, ou que seja um objetivo simples, realizar a minha própria vida.
Você não consegue sair dessa armadilha. Você acha que essa lei ela tem alguma chance de não pegar? Porque no Brasil tem esse fenômeno, né? Tem sim. Passa, mas não Você acha que pega. ela... tem Não, uma lei não. lá, mas ninguém aplica. Vai barrar na Câmara. Vai. Porque passou no sim. Senado, ela volta e tal, Volta. então... Agora a gente tá só, ele tá com mais de 100 deputados na bancada. Vai barrar. Bom, Vai barrar. pro bem das mulheres. No final, pro bem das mulheres, uma lei anti-misoginia não Principalmente no pode ambiente passar. de trabalho. né? Foi legal pra gente fazer piada, né? Valeu, levantaram a bola, foi bom. Tem a piada que o Lula chamou o Eduardo Bolsonaro de meu camisa 10, né? Por causa das polêmicas que reverberaram muitas vezes a favor do Lula. Agora, essa lei é a camisa 10 do Flávio, né? Não, como ele vai usar. maravilhoso, maravilhoso. Bom, Assim mas encerramos. teremos uma representante logo lá pra contar pra gente lá em Brasília com as Valtinho, coisas. mais um entregue. É ela, mal. gente. Obrigada. Bárbara Ranelori, pré-candidata a deputada Obrigada, gente. federal por São Paulo pelo PL, tá bom? Valeu, Tamo gente. junto. Terminar de Tchau. comer agora. Obrigado, Bárbara. Obrigada Beijo. eu.